Olá, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? É com alegria que mais uma vez nos reunimos para poder falar um pouco da palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração e transmitir ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre um sentimento que tem brotado no coração de muitas pessoas por conta da pandemia, por conta deste momento que estamos vivendo, né? Em conversa com um e com o outro, a gente sempre ouve e extrai esse sentimento que muitas vezes tem incomodado o coração das pessoas, que é o abandono, a solidão. Para isso eu quero basear a mensagem desta noite lá no livro de 2 Timóteo, né? Que fala sobre a vida de Paulo, nos finalmente de sua vida, ali no versículo 16 até o 18. Acompanhe a leitura comigo. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e foi livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Boníssimo Deus e Pai, ó Deus querido, abençoe a palavra que acabamos de ler e aplique-a, Senhor, a todos os corações que hão de ouvir. De tal forma, Senhor, que traga a eles, Senhor, a certeza de que o Senhor é um Deus amigo, que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus que é Pai, que o Senhor é um Deus que cuida de nós e que jamais nos abandona. Abençoe ricamente a sua palavra, esta mensagem que agora será transmitida, Senhor, a todos os corações e a todos os ouvintes. Abençoe a sua igreja e eu te suplico por isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, este capítulo 4 de 2 Timóteo, a partir do versículo 6, Paulo começa a falar, né, começa a narrar, começa a explicar e a explanar sobre a previsão da sua própria morte. Ele estava ali diante do tribunal romano e sabia que ali ele seria condenado, ele seria julgado à morte, e então ele aproveita para dar essas pinceladas finais, essa palavra final à igreja, né? E também, né, fazer já a sua despedida. Então, é isso que Paulo faz nesse capítulo 4 de 2 Timóteo, né, de 6 em diante, na qual nós escolhemos para falar um pouco desse sentimento que tem tomado conta de muitas pessoas. E uma das reclamações de Paulo nesse texto, né, é o abandono pelos seus companheiros. No versículo 9 a 11, ele deixa bem claro isso. Veja bem: procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Né? Abandonou-me. Ele partiu para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Então veja que há uma reclamação por parte do apóstolo que os seus companheiros, né, os seus amigos de lutas, haviam abandonado, haviam deixado ele, né, naquele momento de aflição, naquele momento de dor, naquele momento em que ele precisava enfrentar talvez a maior luta humana que estava prestes a acontecer na sua vida, que era o julgamento diante do tribunal romano. Eu conversei com alguns irmãos que passou pela Covid, né? E me disse ter a mesma sensação, a sensação de morte, a sensação de despedida, a sensação de que não voltaria mais e a mesma sensação de abandono, porque a doença pede um isolamento, pede para que as pessoas realmente sejam afastadas, né? Então há uma reclusão, há uma dificuldade. Se são internados, não pode receber visita. Muitos conseguem contato com as pessoas aqui fora por meio de
filme, de vídeo que as enfermeiras, pela sua bondade, acabam fazendo, né? E transmitindo assim aos seus entes queridos. A exemplo de Paulo, né? Nesse livro, ele diz que ficou apenas com Lucas. Mas se nós lembrarmos, Lucas, ele era médico, e ele é até chamado de o médico amado, né, pelo próprio Paulo. Então, ou seja, muitas vezes nesta enfermidade as pessoas ficam nas mãos apenas dos profissionais de saúde. E as pessoas, os amigos, a família, realmente são excluídas da sua convivência no período desse tratamento, né, da sua convalescência, na sua luta contra este mal, né? Mas é desse jeito, né? Nós estamos enfrentando também aí, por meio da nossa política, o fechamento dos nossos templos, né? Nós não podemos nos encontrar, nós não podemos nos reunir, e isso também tem trazido a muitas pessoas uma sensação de abandono, como se a igreja tivesse abandonado, como os irmãos o tivessem abandonado, né? Porque a distância acaba esfriando, e muitas vezes na hora da angústia, na hora da luta, nós sentimos falta um do outro. E às vezes o nosso sentimento, pela nossa fragilidade, é este, de abandono, de exclusão, que ninguém está se importando comigo. Mas o que eu quero que você entenda através da mensagem do Senhor nesta noite, da experiência da vida de Paulo e da experiência de alguns irmãos que já passaram por essa situação, é que se somos servos do Senhor, que se somos verdadeiros cristãos, servos do Senhor, né? Jamais o Senhor nos abandona. Jamais estamos sozinhos. Ele sempre estará ao nosso lado, assim como estava ao lado de Paulo, naquele momento difícil também. Por isso, o Senhor está ao nosso lado. Confie nessa verdade. Confie nas Escrituras. Confie naquilo que a palavra de Deus fala. E o que o texto nos ensina é que nas horas da dificuldade nós podemos ficar sem amigos, sem apoio. E isso é uma grande verdade. Pela circunstância com que nós enfrentamos muitas batalhas, esse sentimento pode tomar conta do nosso coração e nos sentirmos totalmente sozinhos, abandonados e, lançados à própria sorte. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque Deus sempre está ao nosso lado. Deus sempre estará. Deus jamais nos abandona, né? Não há dificuldade, irmãos. Não há doenças, tá? Não há situação alguma a qual faça com que Deus te abandone, a qual faça com que Deus desista de você. Não há. Deus jamais nos abandona. Deus é fiel e estará sempre ao nosso lado. Sempre ao nosso lado, né? O sentimento humano é inevitável. Eu sou ser humano, você também é, e nós sabemos. E muitas vezes nos entristecemos. E não foi diferente com Paulo. Se você olhar no versículo 16, ele vai expressar esse sentimento, essa tristeza, pela falta dos seus amigos. No versículo 16 ele diz: na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Veja, todos me desampararam. É uma reclamação, é um lamento da parte de Paulo em relação àqueles que o cercavam, porque ele estava se sentindo sozinho. Mas quando nós olhamos, para o versículo 17, ou quando nós olhamos para Deus, essa alegria, essa tristeza, ela é compensada e ela é automaticamente, suprida pela presença do Senhor. Veja que no versículo 17, ele vai dizer: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. As pessoas podem até nos abandonar, mas Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos deixa. Jamais, Então,
Este deve ser o motivo da minha e da sua alegria. Deus está ao nosso lado. Deus está velando por nós. Deus está cuidando de cada um de nós, né? Deus jamais nos abandona. Isso tem que ser o motivo da nossa alegria. Talvez você esteja decepcionado com algum amigo, com algum irmão, né? Por não ter estado ao seu lado num momento difícil, principalmente nesses momentos de enfermidade, que o isolamento deve ser total, por amor até mesmo ao nosso próximo, né? De repente você está passando, né, por alguma dificuldade, e a igreja fechada, a impossibilidade de visita, a recomendação para que não haja aglomeração, e talvez você esteja se sentindo abandonado, se sentindo realmente perdido. Eu quero dizer a você, Jesus te ama e Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Tá? Faça como Paulo. Se você tiver com esse sentimento em seu coração, faça como Paulo, né? No versículo aí 16, quando ele encerra, ele diz assim: que isto não lhe seja cobrado. Veja que a minha primeira defesa, ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Esse é o desabafo de Paulo, é o sentimento de Paulo, é a tristeza de Paulo, mas ele olha para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus e diz assim: que isto não lhe seja cobrado. Ou seja, eu perdoo a todos que me cercam, porque o Senhor está comigo e Ele é suficiente. Meu Deus é suficiente para mim. Sabe por quê? Porque é o Senhor que nos dá força. É o Senhor que dá força a cada um de nós. É Ele que nos fortalece, é Ele que faz com que nós caminhamos bem. Em determinada situação, como queríamos ter amigo ao nosso lado, para poder falar, para poder chorar, para poder reclamar, para ele ouvir o nosso lamento, mesmo que ele não pudesse fazer nada em favor da nossa saúde, em favor do nosso problema. Mas nós queríamos alguém para que pudesse nos ouvir, para que pudesse ali receber o nosso desabafo, não é verdade? Mas eu quero dizer a você, lembre-se que Deus está ao seu lado. E Ele te dá força e mais, Ele pode te ajudar. Ele pode fazer toda a diferença. Ou melhor, Ele faz toda a diferença. Porque Ele é Deus e Ele pode operar milagre, Ele pode operar bênçãos na sua vida, Ele pode transformar o seu momento, a sua luta, Ele pode vencer por você. Porque é Ele que luta por nós. Então, nós nunca estamos sozinhos. E este amigo verdadeiro que é Deus, está ao nosso lado. E é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força. Confie nisso, confie nisso. E Ele não apenas nos livra, né? Como livrou Paulo, porque Paulo estava diante do tribunal romano e ele sabia que seria condenado à morte e estava abandonado pelos seus companheiros. Mas ele disse que o Senhor, né, o ajudaria, o Senhor o fortaleceria. E a força vinha do Senhor. A força vinha do Senhor. Sabe por quê? Porque é Deus que está sempre do nosso lado. É Deus que nos dá força. E é Deus que nos livra de todo mal. Não há outra força, não há outro alguém que possa nos livrar. O Senhor nos livra. Né? Olhando para a vida de Paulo e pela experiência vivida pelo apóstolo, vemos que na hora da dificuldade o Senhor nos livra. Quantas passagens de Paulo, né? Houve o livramento de Deus em favor da sua vida. O texto não explica como. Não explica como. Mas Paulo se livrou daquela situação. Deus o livrou daquela situação, né? Porque no versículo 17, olha aí, ele vai dizer: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que, por meu intermédio, a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão.
como ele foi livrado, o texto não fala. Mas ele foi livrado da boca do leão. Ele foi realmente livrado. Então ele recebeu o livramento da parte de Deus. Então, ou seja, Paulo foi totalmente assistido pelo Senhor, assim como ele assiste a sua vida também. É ele que nos livra, é ele que nos livra. Isso dava certeza de que Deus, né, de que Deus o livraria de toda a má obra, e ele seria conduzido a salvo todos os dias da sua vida aqui, e também seria conduzido a salvo à eternidade. O versículo 18, olha aí. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então veja que Paulo tinha certeza que Deus jamais o abandonaria. Paulo tinha certeza disso. Paulo confiava em Deus. E o meu desafio a você é para que você confie em Deus. Não importa a situação, não importa a luta, não importa o que você está enfrentando, confie em Deus, porque Deus está do seu lado. Deus vai te livrar, Deus vai te dar força, Deus vai te conduzir à vitória nesta vida e na vida futura, porque para isso ele veio, para nos salvar, para nos remir de todos os nossos pecados. E eu queria concluir essa breve mensagem para essa noite, dizendo que pode ser que os amigos, que os parentes, por serem fracos e humanos como nós, né? Eu gosto quando a Bíblia fala assim que Elias foi um homem com a mesma dificuldade que as nossas. Ou seja, não existiu ser humano na face da terra, com exceção de Cristo Jesus, embora homem, sofreu toda a tentação também, né? E em tudo foi tentado, porém sem pecado, mas está dizendo que todo ser humano, nós somos sujeitos às mesmas paixões, à mesma fraqueza, à mesma luta, ao mesmo sofrimento. Então nós estamos tudo no mesmo barco. Nós temos a mesma força e, graças a Deus, né? Nós temos o mesmo Deus que nos dá, que nos guarda, que nos consola, que nos dá força e que nos livra de todo o mal. Não é verdade? Então, muitas vezes nós temos aí as pessoas que nos decepcionam, porque têm as mesmas falhas que nós. Às vezes afastam de nós na hora da dificuldade. Nos deixa sozinho, nos faz nos sentir sozinho. Mas o Senhor Todo-Poderoso, que morreu na cruz para nos salvar, nunca nos abandonará. Escreve isso na tábua de carne do seu coração. Jesus jamais te abandonará. Ele está ao nosso lado nas dificuldades. Ele nos dá força e ele nos livra de todo mal. Sabe por quê, meu querido irmão? Sabe por quê, meu querido ouvinte? Que Jesus está sempre do nosso lado, nos dando força e livrando de todo mal? Porque Ele te ama. Você é muito amado do Senhor. Por isso confie, descanse e busque ao Senhor. Porque somente Ele jamais vai permitir que você sinta que você foi abandonado. Porque Ele sempre estará ao seu lado. E Ele faz toda a diferença nesta vida e na vida eterna. Portanto, se você ainda não o tem como Senhor e Salvador de sua vida, convide Ele para morar no seu coração. Entregue sua vida ao Senhor. E que Deus assim o abençoe. Vamos orar mais uma vez. Boníssimo Deus e Pai, ó Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, a toda a sua igreja, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa estar nos guardando quanto, Senhor, a essa pandemia. Que o Senhor não permita que esse vírus venha, Senhor, infectar, Senhor, as nossas vidas, a vida daqueles que nós amamos. Que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde, Senhor, aqueles que nós amamos. Que o Senhor guarde, Senhor, toda a humanidade, ó Pai, contra esse mal, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem o poder de
aniquilar esse mal da face da terra, ó Deus. Mas contudo que a sua vontade prevaleça e que o Senhor continue a nos ensinar através da sua palavra e através das circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida. Que assim como Paulo, nós possamos ter a plena convicção que é o Senhor que está sempre ao nosso lado, que é o Senhor que nos dá força, que é o Senhor que nos livra de todo o mal. Por isso nós, mais uma vez, consagramos a nossa vida ao Senhor e te suplicamos, Senhor, pelas suas bênçãos. E nessa hora, Senhor, eu quero te suplicar, Senhor, em especial por todos os profissionais da saúde, ó Deus, que têm, Senhor, valentemente colocado, Senhor, a sua vida em favor das nossas vidas, trabalhando nos hospitais, ó Deus, em contato, Senhor, com pessoas infectadas, mas ali, destemidamente, confiando no Senhor, eles estão colocando a sua vida em favor da nossa. Por isso, abençoe, Senhor, todos esses valentes. Ó Deus, derrame sua graça, abraça a cada um com um abraço de amor em Cristo Jesus, trazendo a ele, Senhor, saúde e livramento desse mal também. Nós te louvamos por tudo, no nome santo e eterno de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.